Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bruna Bernardes, eu sou assessora de comunicação da FETRANSESC, que é a Federação das Empresas de Transporte de Carga e Logística no estado de Santa Catarina, e estou recebendo aqui na FETRANSLOG os nossos parceiros da Roadcard Pancard, parceiros aí do nosso FEConecta, que traz soluções aí para todos os nossos transportadores e embarcadores. Então aqui eu tenho o Everton K, que é o nosso diretor comercial da Roadcard Pancard, o Rayar Pazin, que é o gerente regional, e o Carlos Japa, que é o gerente de negócios e influenciador digital. Então vamos bater um papo aqui e já quero começar perguntando para o Everton quais são as principais soluções que a Roadcard oferece hoje no mercado de transporte. Bom, primeiramente, Bruna, muito obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. É com muita satisfação que a gente está aqui participando desse podcast. Bom, a Roadcard é uma empresa que existe, né, como empresa desde 2011, né, muito embora o sistema Pancard exista desde 2001, né. O sistema Pancard nasceu dentro do grupo Pancard como uma solução de pagamento, né? Já existia naquela ocasião um início lá da lei do Vale Pedágio e também, né, uma necessidade muito grande, né, de converter os meios de pagamentos tradicionais, que eram cheque, depósito em conta, por meios de pagamento que de fato trouxessem soluções para o segmento, né? Então o sistema Pancard ele nasceu com esse conceito. Em 2011 ele fez spin-off, saiu da estrutura, né, da Pancard e virou o Roadcard. Então, aproveitando a oportunidade, né, isso sempre é uma pergunta que nos fazem, né, diferença entre Roadcard e Pancard, né? Roadcard é a empresa e o sistema Pancard é o produto. Bom, o que a gente faz, né? O sistema Pancard é um sistema, né? A Roadcard é uma empresa homologada pela NTT para prover soluções de vale pedágio e pagamento de frete eletrônico, geração de CIOT. É uma IP regulamentada pelo Bacen e se a gente tivesse que simplificar, né, aquilo que a gente faz, tudo aquilo que existe circulação monetária no processo de transporte, a gente tem solução. Então a gente está falando de soluções de vale pedágio, né, antecipação de vale pedágio, soluções de pagamento de frete, soluções de abastecimento de terceiros, soluções de gerenciamento de abastecimento da frota, solução para pagamento de despesas de viagens, e num conceito, né, que traz flexibilidade, né, ou seja, o nosso cliente, né, o sistema se adapta com a operação do cliente e não ao contrário, né? A gente sabe que o transporte ele é muito dinâmico, né? Muito embora nós possamos ter várias empresas que fazem o mesmo tipo de transporte, com o mesmo tipo de implemento, né, normalmente fazem com modelos de operações diferentes. E o sistema ele tem essa capacidade, essa flexibilidade de se adaptar à operação de cada cliente. Então, podendo ser operado via web, né, diretamente num portal, ou totalmente integrado com o TMS do cliente, que ele já usa lá para fazer o conhecimento, o manifesto. Eu acho que os outros dois pilares importantes aqui que eu ainda gostaria de destacar sobre o sistema é que o nosso conceito é dar liberdade para quem paga e para quem recebe. Então, nesse mesmo contexto, nós buscamos ser a melhor empresa para quem paga e também a melhor empresa para quem recebe. Então, todas as nossas soluções elas são híbridas, tá? E eu acho, né, que acho que é isso que o mercado busca, né? O mercado ele precisa ter flexibilidade, ele precisa ter agilidade, né? E a gente faz isso num segundo pilar, né, com a máxima segurança possível, né? Então a gente tenta trazer esse expertise, né, que a gente tem de mercado, né, e ajudar os nossos clientes, principalmente os transportadores que carecem muito, né, de tecnologia ainda, né, e a gente tenta ajudar aí com o nosso know-how para tornar as operações aí mais ágeis e mais seguras. Joia. Então, vamos perguntar agora para o Rayar, que em 2025 a gente teve uma série de mudanças aí que impactaram bastante o nosso setor, né, de transporte. E queria que tu explicasse para a gente, pontuasse essas mais relevantes que realmente tiveram um impacto maior. Legal. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Sempre um prazer. Já tivemos hoje no início do ano
falando um pouco de Vale Pedágio, e acho que esse foi grande mudança que teve no início do ano, né? O Vale Pedágio ele nasceu com uma regulamentação de 2001 e vinha restrito aos meios físicos, cartão, ao bilhete, e desde a atualização da lei do Vale Pedágio de 2023 isso se colocou em prática logo em janeiro, onde se eliminou o meio físico. E hoje a NTT, o meio homologado para o Vale Pedágio, a empresa ela só cumpre através do pagamento direto em algum tag. E esse puxo ainda um gancho, né? O que é o futuro do Vale Pedágio, onde a Roadcard primeiro homologada junto com a empresa Meu Pedágio para oferecer a primeira solução alternativa ao tag, justamente para atender aquele público do caminhoneiro que não aderiu ao tag, o pedágio direto na placa, através da empresa Meu Pedágio. Então essa que eu vejo a principal grande mudança. Então a gente já começou em 2025 com bastante impacto operacional. Logo um pouco na sequência, a própria NTT muda um pouco no processo da validação do Vale Pedágio obrigatório, onde ela passa a ser a entidade que protocola aquele pagamento. Então a fornecedora de Vale Pedágio obrigatório, ela com a sua propriedade, oferece a solução, onde faz a roteirização e o pagamento, a transação financeira, e a certificação ela vem em cima da NTT, onde ela já busca, inclusive, a validação dos dados, e começa então o cruzamento daquele registro na NTT com o documento vinculado e a placa informada. E isso trouxe bastante impacto nas transportadoras, enfim, mas que a Roadcard com sua expertise conseguiu muitas vezes trazer soluções, né, que facilitassem o processo. Muitas vezes o exemplo clássico da indústria, que tem um contrato com a transportadora e a transportadora subcontrata o motorista. A ordem de embarque, o cadastro no embarcador é com a transportadora, aquela placa vai embarcar, mas o embarcador não sabe quem é aquele transportador, só sabe quem é a placa. E isso na hora gerou bastante impacto. Enfim, através da nossa solução a gente conseguiu validar e não só validar, mas também como corrigir caso estejam alguns dados divergentes, atendendo especificamente. Eu acho que essa mudança, né, contribuindo aqui, Rayara, é uma mudança muito importante para o segmento, porque, como eu disse, né, no início, a lei do Vale Pedágio é uma lei de 2001 e o processo, por ainda boa parte dele ser físico, né, ter que haver o contato do motorista com a fonte que está embarcando, carregando, né, impossibilitava de você seguir a regulamentação do Vale Pedágio e implementar, né? Porque a gente está numa era digital, então hoje você contrata muito à distância. E aí quando você falava que você precisava inserir um cartão num leitor para gravar a informação do Vale Pedágio, ela por si só se inviabilizava. Então essa mudança e muito estratégica, né, na regulamentação, que também prevê a entrada do Free Flow, possibilitou que as tecnologias avançassem. Então hoje a gente tem um Vale Pedágio 100% digital, ou seja, sem a necessidade das duas pontas, né, estarem presencialmente conectadas, né? Então acho que isso é um avanço muito relevante, né, no segmento do transporte, e vai fomentar que as empresas de fato implantem, né, a regulamentação, porque isso era uma dificuldade operacional muito grande. E o segmento que não para ainda trouxe bastante novas mudanças e de bastante impacto, onde tornou-se também obrigatório o seguro contra o roubo. O RCF passa de ser facultativo a ser obrigatório, então o RCDC, e também com a inclusão da obrigatoriedade do RCV, ou seja, a responsabilidade civil do veículo, inclusive de contratação obrigatória do contratante do frete no caso das viagens com aquele público mesmo do CIOT, o TAC ou seu equiparado. Recentemente a gente ainda vem, que é o grande assunto do momento, que é propriamente dita a fiscalização eletrônica da tabela mínima de frete. Então é uma lei que nasceu em 2018, que já garantiu direitos e deveres, mas que efetivamente ainda não tinha uma metodologia, uma regulamentação que embasasse a ação proativa da NTT numa fiscalização. E ela nasce hoje centralizada
dentro do manifesto eletrônico. Então o manifesto eletrônico ele vai ser cada vez mais o documento fundamental de toda a fiscalização e com possibilidade de auditoria e fiscalização de forma eletrônica. Ao futuro, possivelmente, inclusive na própria emissão, podendo ser, a gente entende, não seria uma tendência de proibitivo na emissão, caso algum dado divergente ou não atendendo, não cumprindo alguma obrigação legal. Então hoje o transportador ele tem o peso sobre eixos, a obrigatoriedade dos 3 modais do seguro, o RCT, o DC, o RCV agora inclusive, tem que constar no manifesto o protocolo do vale-pedágio gerado hoje pela NTT, o protocolo da formalização do contrato do frete, que é o CIOT, no caso dos embarques de TAC ou seu equiparado. Então são mudanças que trazem cada vez mais a possibilidade de uma regulamentação mais justa no transporte, né? Entendemos que a grande intenção de tudo isso é trazer uma concorrência mais justa, aonde com cada vez menos possibilidade para aquele transportador informal e irregular tenha espaço no seu mercado, porque é ele que acaba competindo com uma empresa com seu porte, que cumpre com todas as regras. A grande pergunta, né, do momento, e a gente sente muita vontade de falar sobre isso, porque a Roadcard é uma empresa consultiva, né? A nossa venda é uma venda consultiva, então é muito normal que os clientes nos perguntem, né, sobre esses temas, né? Mas o grande assunto do momento é a tabela mínima de frete. E muitos, né, nos perguntam, bom, a tabela começou a valer agora, a tabela é só para um público, né? Absolutamente não, né? A lei ela é válida desde sua implementação. O que ocorreu recentemente é que a NTT passou a fiscalizar um pedaço da operação digitalmente. E esse pedaço da operação, neste momento, é o que a NTT está chamando dessa operação, né, de carga-lotação. E por que eu estou fazendo esse apêndice? É porque a carga-lotação no que diz respeito à tabela mínima de frete é diferente da carga-lotação no que diz respeito aos cumprimentos das leis de vale-pedágio, né? Então, nesse caso, a carga-lotação é a carga que só possui um documento fiscal, só tem um conhecimento. Então, esse é considerado a carga-lotação. Para este grupo de contratação, passou a ser obrigatório o registro no MDFE de todo o processo de pagamento, valor, né, origem, destino que já tinha e tal. E a fiscalização vai passar a ser digital, né? Então é mais um passo, né, importante, né, no que diz respeito aí a essas questões regulatórias. Então a dúvida sempre foi essa, né? Pô, começou a cumprir a lei agora? Não, a lei já está sendo cumprida. O que mudou foi o modelo de fiscalização. E é lógico que a NTT, né, vai buscar implementar todos, né, os modelos, né, de todos os processos de transporte nesse modelo de fiscalização. Ela está dando um passo, né, com um modelo que é um modelo, vamos dizer assim, que mais fácil, né, de se avaliar, né, em termos de tabela, para depois aí partir para os demais. E diante desse cenário assim de várias mudanças, como que vocês estão vendo isso sendo aplicado assim no dia a dia do transportador, do embarcador? Olha, eu tenho 26 anos, né, de experiência no transporte, estou há 18 na área de meio de pagamento, né? Mas eu vejo assim, com bastante otimismo as mudanças, porque eu também estou vendo o transportador se preparar para isso, né? A gente vem de um passado não muito distante que essa não era a preocupação, né? Investir em tecnologia era um tabu, profissionalizar os departamentos na transportadora era um tabu. E a gente começou a ver esse movimento, né, no dia a dia das empresas, também começou a ver esse movimento dentro do sindicato e das federações, né, e a nossa federação aqui de Santa Catarina, que é a FETRANSESC, e os seus sindicatos são um exemplo a nível do Brasil, e eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu visito praticamente todas as federações e sindicatos do Brasil, né, dentro das minhas atribuições, e eu vejo que a gente está se preparando para isso, né? E é o melhor cenário possível para pessoas profissionais como nós que vivemos do transporte, né? A gente só vai estar aqui se esse mercado de fato se profissionalizar. E é um movimento que vem acontecendo. Então eu acho que, na minha opinião, né, o transportador, eu diria assim, que não tem que ter receio de dar esse passo, né? A gente sabe que
já é um setor, né, que tem muitos desafios, né, e cada pouco parece que surge um ainda mais complexo, né? Mas o recado que eu deixo é que confie nas empresas, confie na federação, confie na assessoria que se tem. Caiu um lenço. Quer que eu volte aonde? É gol do Grêmio! Errou! Ainda bem que não derrubou, né? Meu Deus, cara. É porque o pé dele é um pouco mais aberto do que o resto, né? Daí você fica olhando em cima e esquece embaixo. O pé é grande, maior que a orelha. Então, eu vou voltar ao seguinte, eu falei assim, o recado, né, que eu gostaria de dar, vou deixar ali que eu acho que é mais fácil para você cortar, né? Bom, o recado que eu gostaria de deixar para o departamento... Perdão, cara, eu ia falar do departamento, agora eu me perdi. Toma uma água, vamos tomar uma água. Não, O recado que eu gostaria de deixar para o setor, né, de transportes é que não tenha receio de investir em tecnologia, não tenha receio em procurar empresas e nem a federação, que todos estão muito bem preparados, né, para auxiliar o transporte, né, os transportadores nessa mudança. E essa mudança ela vem para ficar, né? Então isso vai ser um divisor de águas para quem permanece e para quem sai desse mercado. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Legal. E tem esse japa do Pancard aqui, né? que a gente acompanha muito ele nas redes. E queria entender como é que surgiu essa figura, né, do japa, o influenciador digital do Pancard. De tudo, né, Bruno, agradeço a oportunidade que você está dando para a gente aí. Mas, assim, a Roadcard é uma empresa que tem aproximadamente 30 gerentes de negócio. E eu, Carlos, sou apenas um desses 30. E sabendo que a Roadcard ela é uma empresa que ela tem integração desenvolvida com aproximadamente 200 empresas, a gente sabe também que existe, por exemplo, um grande oceano de transportadoras aí para a gente conquistar aproximadamente 50 mil, né, com mais de 4 veículos automotores, que são, no caso, o nosso objetivo. E também a grande questão relacionada às transportadoras que estão entrando nesse meio, né, de visualização de redes sociais, de entrar nessa parte mais digital. Eu sempre observava, por exemplo, informações relacionadas a nosso segmento em redes sociais e nunca observei, por exemplo, pessoas trazendo essas informações de uma forma mais fácil, de uma forma que as pessoas pudessem entender melhor, né, essas informações. E observei também que esses desenvolvedores, eles observavam isso e eu comecei a pensar, né, de que forma que eu poderia fazer um meio de comunicação entre uma pessoa falando da empresa que você trabalha, dos produtos que você pode oferecer de uma forma como uma outra pessoa possa entender de uma forma mais informal, né? Uma forma mais fácil de entendimento. E daí eu comecei em uma outra feira, né? Fazendo esses vídeos, né? Para que eu pudesse oferecer essas informações para as pessoas que pudessem ter a oportunidade de ver o japa do Pancard, né? Assumindo esse personagem, né? Meu nome é Carlos, né? Daí eu coloquei o japa do Pancard porque eu acho que foi uma coisa que ficou muito natural, né? Até porque eu sou japonês, não tem como fazer, não né? tem como fugir. Daí eu assumi esse personagem e comecei a levar essas informações, né, para todos os tipos de pessoas que tenham interesse no nosso segmento, para instituições sérias como vocês aqui do FETRANSESC, para desenvolvedores, transportadoras, caminhoneiros. Inclusive a gente tem esse contato próximo, né? Porque a gente entende a dificuldade do dia a dia que os caminhoneiros têm e a gente, como o próprio Everton disse, né? A gente gosta de levar a melhor forma de pagamento para esse motorista, né? Uma solução que é boa para quem paga e melhor para quem recebe. Então a gente entende e tenta melhorar a vida desses caminhoneiros, né? Que são os caras que mexem, que transportam tudo, né? De cima a baixo, de norte a oeste, norte a sul, leste a oeste, né? Enfim. E eu sempre trouxe, né? Querendo trazer essas informações para todas as pessoas envolvidas dentro dessa cadeia de transporte rodoviário de cargas. E foi assim que surgiu o Japa, né? Falando uma linguagem informal de informações que qualquer pessoa talvez possa entender de uma forma melhor do que aquilo que aparece de formas técnicas, né? Eu acho que a gente tem um desafio, né? A gente fala de um mercado, nós atuamos tanto no mercado
de transportadoras, né, mas também de embarcadores. Mas falando especificamente do segmento, né, onde está embaixo da federação, que é o transporte, a gente fala do mercado aí de 48, 49 mil transportadoras, né, que têm suas frotas e que subcontratam outras empresas ou outros motoristas. Muito embora a nossa equipe comercial seja grande, esteja presente no Brasil inteiro, né, e a gente tem um desafio de levar a informação com qualidade e de forma rápida. Então, por que não usar os meios de comunicação a nosso favor, né? E aí, lógico, a gente falar de legislação é sempre um assunto pesado, né? Eu gosto de brincar, né? Que é um assunto chato, né? Porque é muito técnico. Então, como é que a gente faz isso de forma que quem está lá ouvindo ou assistindo, né? Entenda facilmente, aquilo também não seja pesado para ele não tem que desprender muito tempo, né? Então, esse era o objetivo, né? Que o Carlos tentou trazer, né? E obviamente com a orientação da empresa, que é falar de forma direta, simples, objetiva, e para que a gente pudesse, acima de tudo, não captar clientes, mas levar uma informação de qualidade. Quando a informação ela chega com qualidade, né, isso fomenta os negócios de uma forma diferente para a gente. Até porque eu sou vendedor da empresa, né? Então, como eu conheço os produtos, isso ajuda muito, né? Em você passar essa informação para nossos clientes, para nossos parceiros. Então, eu vejo isso uma oportunidade muito grande da gente poder oferecer conhecimento de uma forma, né? Como eu sou o gerente de negócios e tenho essas informações, passar para as pessoas, né, de uma forma que elas possam entender e compreender, né, os nossos assuntos de uma forma mais leve e não tão pesada como o Everton disse, né? O ano a federação, né, lançou o MBA em transporte rodoviário de cargas. Eu fiquei muito feliz, né? Me sinto muito honrado de ter participado lá do começo. Fui convidado a discutir um pouco da grade no que diz respeito às legislações, né, do transporte. Então, eu dividi a minha disciplina, eu dei aula, acho que acredito, por umas 12 turmas, mas muito com esse objetivo, né, com esse propósito, que é levar uma informação de qualidade e de uma forma que quem estivesse lá, que são os empresários, né, os profissionais, entendessem de forma clara e objetiva. Então, esse era o meu objetivo. Então, eu fiz isso por alguns anos, depois os desafios aí profissionais que eu assumi não me permitiram mais, e a gente tem hoje um colega nosso aí da mesma organização, né, da Roadcard, que segue aí com esse bastão, né? Mas acho que toquei nesse assunto porque isso mostra, né, que caminho que o segmento está indo, né? Se chegou um momento em que a própria federação criou um curso inédito no Brasil de MBA focado no transporte rodoviário de carga, é porque já havia sido identificado a necessidade dessa profissionalização, né? Então, Santa Catarina, né, é uma referência nesse quesito, né? Então, e a gente fica muito feliz aqui, né, de pertencer, né, de ter uma parte da nossa estrutura aqui dentro do estado. Bacana. Meninos, para a gente finalizar, quem está nos ouvindo ou nos assistindo, né, como é que eles podem encontrar vocês para buscar essas soluções aí, de todas essas soluções que a gente falou? Bom, eu acho que de forma mais abrangente, né, através do nosso site, né, a gente lá tem um canal direto, né, e a gente tem um serviço muito ágil lá. Nós normalmente fizemos contato no mesmo dia que o cliente nos contata lá pela central. Então, a central já tem toda uma estrutura de direcionamento, de pré-análise, né, daquela demanda aberta, né, e ele já faz aí o encaminhamento diretamente para o gerente que atua naquela região, para que a gente possa aí ter uma conversa aí um pouco mais próxima, entender um pouco melhor as necessidades e indicar as melhores soluções dentre todas aquelas que a gente oferece. Joia. E os arrobas? Carlos, o Japa do Pancard. Fechou. No Instagram, fácil. Tem erro. Bacana, gente. Quero agradecer em nome aqui da FETRANSESC, do Citran, da FETRANSLOG, agradecer muito a presença aqui do Everton, do Rayar, do Japa. E qualquer outras informações, site da Roadcard, Pancard, site da FETRANSESC. Então a gente se encontra tudo ali. Obrigada para quem acompanhou e até uma próxima. Obrigado. Obrigado.